A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @arquivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for, que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra
e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, no versículo 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa em seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual não é diferente. Você vai encontrar muita fé, muita palavra e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração, todos os dias, acompanhe a GPRI das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, abençoados. Antes de dar início aqui à nossa live, estarei apresentando uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel, para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Maria, seja muito bem-vinda, Luane, Carlos, Tiago, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui agora dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebandos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui ao sorteio da oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Saiu agora a oração de número 2, mas lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 2 diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de depressão, espírito de opressão que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores. Sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Escolha aí um número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo de verdade estar falando ao seu coração, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Hoje vamos dar início pelos rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 19 ímpar e rebanho de número 20 par. 19 ímpar e 20 par. Lembrando a todos vocês que nós
Trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. 1 Crônicas, que contém 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28, para o rebanho de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Capítulo 28 do livro de 1 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 28 do livro de 1 Crônicas contém 21 versículos, que diz assim: Davi entrega o projeto do templo a Salomão. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: E deu Davi a Salomão seu filho a planta do alpendre, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, e também o risco de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes, para os levitas, para toda a obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí um número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 23 ímpar e rebanho de número 24 par. 23 ímpar e 24 par. Vamos estarem aqui meditando no livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Saiu 1 Crônicas, agora 2 Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 36 do livro de 2 Crônicas, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. 2 Crônicas, capítulo 36. Glórias ao nosso Senhor Deus. 36 contém 22 versículos, que diz assim: o reinado de Zedequias, nos versículos 14, 15 e 16. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam em mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. Eles contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. 3, ímpar, e 4, par. Vão meditarem aqui no livro de livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios, com 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Provérbios, capítulo... capítulo 9 do livro de Provérbios, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Capítulo 9 contém 18 versículos, que diz assim: contraste entre a sabedoria e a loucura. Nos versículos 4, 5 e 6. Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz:
Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai a insensatez e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar e 8, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada, após o término dessa live, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Livro de Juízes com 21 capítulos. Vamos aqui, Juízes, capítulo 8. Juízes, capítulo 8, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Capítulo 8 contém 35 versículos, que diz assim: Gideão recusa governar. Nos versículos 22, 23 e 24 diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós os pendentes de seus despojos, porque tinha pendentes de ouro, porquanto era ismaelitas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. 1, ímpar e 2, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Primeira João com 5 capítulos. Livro de 1 João com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Contém 21 versículos. 1 João, capítulo 5, com 21 versículos, que diz assim: A fé em Cristo. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: E 3 são o que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem um testemunho. Quem em Deus não crer, mentiroso se faz. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5, ímpar e 6, par. Vão meditarem aqui no livro de 2 Reis, com 25 capítulos. Livro de 2 Reis, com 25 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Reis, capítulo 18 do livro de 2 Reis, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Capítulo 18 contém 37 versículos, que diz assim: Senaqueribe invade Judá. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim: Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e dos banquetes de Ezequias, rei de Judá. As cobrira e o deu ao rei da Assíria. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tarstã, Rabi, Sarim e a Rabizaque de Laquis, com grande exército ao rei Ezequias. A Jerusalém subiram e vieram a Jerusalém, e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior que está junto do caminho do campo do lavadeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27, e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês um desafio sobre a política, que diz assim: muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais.
7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui à oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração para dar continuidade ao sorteio do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A oração de número 14. Oração de número 14, glórias ao nosso Senhor Deus. Diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora. E toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos libertar de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros dos rebanhos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9, ímpar e 10, par. Vão estarem aqui meditando no livro de... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, vamos aqui, capítulo 2, que contém 20 versículos para os rebanhos de número 9 e rebanhos de número 10 estarem meditando. Capítulo 2 diz assim: o ministério do apóstolo Paulo em Tessalônica. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par. Vão estarem aqui meditando no livro de 3 João, um capítulo. 3 João, com apenas um capítulo, que contém 15 versículos, que diz assim: o mau exemplo de Diótrefes, nos versículos 9, 10 e 11. Diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vão meditarem aqui no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares com 8 capítulos. Livro dos Apaixonados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Cantares com 8 capítulos. Saiu capítulo 8. Cantares, capítulo 8, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Que contém 14 versículos, que diz assim:
nos versículos 3, 4 e 5. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar e 12, par. Vão meditarem aqui no livro de Hebreus, com 13 capítulos. Livro de Hebreus, com 13 capítulos. Capítulo 1 do livro de Hebreus. Capítulo 1 do livro de Hebreus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 14 versículos, que diz assim: Cristo enviado pelo Pai é superior aos anjos. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nestes últimos tempos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vão meditarem aqui no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, para os rebanhos de número 17 e 18 estarem meditando. Capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim: a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Ruth, com 4 capítulos. Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, para os rebanhos de número 15 e 16 estarem meditando. Capítulo 2 contém 23 versículos, que diz assim: Ruth respiga os campos de Boaz. Nos versículos 5, 6 e 7. Depois perguntou Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes atrás dos segadores. Assim ele veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais
estão apresentando. Diz assim a denúncia. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês um recado que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando.
diz assim, muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos, em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos dois livros da Bíblia Sagrada. Agora peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao sorteio da oração, a oração de número 15. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas numeradas. Oração de número 15 diz assim, Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Escolha aí o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de Ezequiel com 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Vamos aqui no livro de Ezequiel, capítulo... Veio dois números, capítulo 10. Ezequiel, capítulo 10. Vamos aqui, Ezequiel, capítulo 10. Capítulo 10 contém 22 versículos, que diz assim, a visão dos querubins e o incêndio de Jerusalém. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim, e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, então uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Obadias, com apenas um capítulo. Obadias, com apenas um capítulo, que contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre a destruição de Edom. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim, todos os teus confederados te levaram até a fronteira, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha, não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Abacuque, com 3 capítulos. Abacuque, com apenas 3 capítulos.
Abacuque, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abacuque, capítulo 1, contém 17 versículos, que diz assim: o protesto do profeta Abacuque para com o Senhor Deus. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos? O Senhor para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago com apenas 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Tiago. Capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Tiago, capítulo 3, que contém 18 versículos, que diz assim: as atitudes revelam a pessoa. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao livro sorteado. Livro de Marcos, 16 capítulos. Marcos com 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Marcos. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual, você vai encontrar muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu o livro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, que contém 28 versículos, que diz assim: o Senhor do sábado. Nos versículos 25, 26 e 27 diz assim: mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, nos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão, um capítulo. Filemão com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Filemão, com apenas um capítulo apenas. Filemão, que contém 25 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo intercedendo por Onésimo. Diz assim nos versículos 13, 14 e 15: eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma denúncia das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 95, que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra,
aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Essa passagem está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 1. Muita atenção, o Senhor Jesus, o Cristo, é o único sumo sacerdote, e por ele ter poder e autoridade, ele nomeou reis e sacerdotes, e somente quem é rei ou sacerdote que pode fazer culto de adoração ao Senhor Deus com ofertas e dízimos. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações e as afirmações do Senhor Jesus ou Cristo são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 95, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares, e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 56, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração, a oração de número 10. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na oração de número 10 diz assim: Nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o teu Santo, o Espírito Santo, de verdade para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o teu, o Espírito Santo, de verdade em nossas vidas, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo caia por terra todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, Todo-Poderoso. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, somente entre você e o Espírito Santo, de verdade, porque é o único que pode nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para no final dessa nossa live você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao seu coração, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade estar aqui para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu agora o livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó com 42 capítulos. Jó, capítulo 29. Jó, capítulo 29. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 29 contém 25 versículos, que diz assim: Jó relembra a sua vida. Nos versículos 2, 3 e 4. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Contém 22 versículos, que diz assim, fala assim: exortação à unidade e amor. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim:
E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amados, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto sois chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses contém 29 versículos, que diz assim: o ministério do apóstolo Paulo, nos versículos 22, 23 e 24, diz assim: 23, 24 e 25. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moveis da esperança do evangelho que tendes ouvido, ao qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração. Números capítulo 28. Números capítulo 28 contém 31 versículos, que fala assim: o sacrifício contínuo. Nos versículos 2, 3 e 4. Dá ordem aos filhos de Israel, dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tirei cuidado para me oferecê-las ao seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que ofereceis ao Senhor, dos 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo livro a ser sorteado das Escrituras Sagradas. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Saiu agora o livro de Lucas com 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Em Lucas capítulo 17 contém 37 versículos, que diz assim: fala sobre o perdão. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier te ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Josué, 24 capítulos. Josué com 24 capítulos.
Vamos aqui no livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Vamos aqui, Josué, capítulo 9, que contém 27 versículos, que diz assim: o acordo com os gibeonitas, nos versículos 1, 4 e 6. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velho e rotos e remendos. E vieram a José ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Fazei, pois, agora acordo conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. O acordo com os gibeonitas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Como está escrito no livro de Provérbios 16:33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui para mais um desafio que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Diz assim: muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia, para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem, fazer a sua pergunta aí mentalmente. Para agora, o Espírito Santo de verdade está te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí. Escolha aí um número de 1 a 24, faça a sua pergunta mentalmente, que agora você vai estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolheu o número 8, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Número 18, 2 Crônicas, capítulo 36. Número 11, Provérbios, capítulo 9. Número 2, Juízes, capítulo 8. Número 3, 1 João, capítulo 5. Número 23, 2 Reis, capítulo 18. Número 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 5, 3 João, capítulo 1. Número 19, Cantares, capítulo 8. Número 13, Hebreus, capítulo 1. Número 24, 2 Pedro, capítulo 3. Número 7, Ruth, capítulo 2. Número 17, Ezequiel, capítulo 10. Número 9, Obadias, capítulo 1. Número 6,
Abacuque, capítulo 1. Número 12, Tiago, capítulo 3. Número 4, Marcos, capítulo 2. Número 22, Filemão, capítulo 1. Número 16, Jó, capítulo 29. Número 14, 1 Pedro, capítulo 3. Número 21, Colossenses, capítulo 1. Número 10, Números, capítulo 28. Número 15, Lucas, capítulo 17. E número 20, Josué, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti também. Eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, ou inscrito, e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, 16 horas e 33 minutos na @AIG 1318 37300 e até às 1 hora e 40 minutos da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus e muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil.
pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E se você quiser também levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo amém ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos, em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus.